Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler inicialmente do verso 1 até o 5. Depois nós vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e vamos ler do verso 2 até o 7. Vamos voltar, irmãos, para 1 aos Coríntios, sem nos esquecermos de 1 Tessalonicenses, né? Inicialmente, eu queria chamar a atenção dos irmãos para a preocupação que Paulo tinha como apóstolo de Jesus Cristo, como aquele que havia pregado o evangelho para os irmãos ali em Corinto, lá em Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, e a tantos outros irmãos em tantas cidades, em muitos lugares. A grande preocupação que Paulo tinha de anunciar a verdade de Deus e que a vida dos irmãos fossem, de fato, construídas, formadas sobre esse alicerce eterno, verdadeiro, que é o Senhor Jesus. E aqui nesse capítulo 2 da carta aos Coríntios, nós temos essa questão colocada aqui numa profundidade maravilhosa, Ou seja, como Paulo realmente enxergava aquilo que o Senhor queria realizar na vida dos seus filhos. E não só isso, mas ele também enxergava a maneira correta disto ser realizado. E foi com isto que ele gastou toda a sua vida, todos os seus dias, todas as suas forças. E não foi fácil a sua caminhada, a sua jornada, porque há grandes obstáculos, grandes barreiras, muitos impedimentos para que isso de fato aconteça na vida dos homens. Qual foi a grande dificuldade que Paulo encontrou ali em Corinto? É o que ele chama aqui de sabedoria humana, ou a cultura humana, ou aquilo que os homens têm em seus corações como certo, que procede do seu entendimento, da sua lógica, do seu conhecimento, da sua observação. E ali em Corinto, a situação era um pouco mais complicada, Nós sabemos que os gregos, eles amavam, a sabedoria humana. Era a glória deles, era a sabedoria humana. Era o Deus deles, era a sabedoria humana. E toda a sua vida, era construída com base nesta sabedoria humana. Mas Paulo, quando chega ali, ele deliberadamente, ele rejeita usar qualquer coisa que procedesse dessa sabedoria humana para pregar o evangelho. Então eu imagino como a presença de Paulo, e o trabalho de Paulo
Assim, a maneira como ele se comportava, né, no meio dos coríntios era difícil, né? Era um confronto, né? Era algo que não era fácil, né, ser digerido, né, pelos coríntios, porque eles amavam a sabedoria humana. E Paulo, olha o capítulo 2, verso 2, 1 Coríntios, ele disse: eu decidi nada saber entre vós. Quando eu cheguei anunciando o evangelho, eu coloquei de lado, né, tudo isto, né? Eu não tomei nada disto para usar no vosso meio, para falar com vocês. Eu desconsiderei completamente a sabedoria humana. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra o que ele fez, né? E como ele fez. Ele diz: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o conhecimento, né? A sabedoria de Paulo, anunciada aqui, era outra. Ele disse: eu deixei de lado a vossa sabedoria e abordei vocês com outra sabedoria. A sabedoria de Deus. Só que a sabedoria de Deus, ela é completamente diferente da de vocês, né? A sabedoria de vocês procede dos vossos filósofos, né? Dos vossos sábios, dos vossos homens grandes. Mas a sabedoria de Deus, através da qual eu abordei a vossa vida com o Evangelho, ela não é outra coisa senão Cristo. E Cristo crucificado. Então, esta é a sabedoria que eu anunciei no meio de vocês, que eu anunciei para vocês, que eu preguei para vocês. Esta é a sabedoria de Deus. Cristo e Cristo crucificado. É importante a gente já olhar nessa direção, irmãos, nesse momento. Quando pensamos na sabedoria de Deus, o que nós pensamos? Quando falamos que Deus é sábio, né? No que nós pensamos? Assim, de um modo geral, quando os homens pensam na sabedoria de Deus, eles olham para a criação, né? E se lembram das coisas tremendas que Deus criou e que o homem está aí há tanto tempo tentando desvendar e cada coisinha que ele desvenda, ele descobre que ele sabe menos, né? Tão grande, né, é a criação de Deus, tão complexa é a criação de Deus, tão maravilhosa, né? Tão cheia de segredo, mas nada se compara a esta sabedoria que Paulo está mencionando aqui. Ele diz que a sabedoria de Deus é Cristo e Cristo crucificado. Então, os astrônomos, né, que estão aí tentando desvendar o universo, os grandes cientistas que estão aí, né, fazendo grandes pesquisas e descobrindo grandes coisas, né, por mais que eles descubram, esse conhecimento nunca vai revelar a eles, de fato, quem é Deus. O coração de Deus, a mente de Deus, eles nunca vão conhecer. Os grandes filósofos nunca conheceram, alcançaram a mente de Deus com o seu conhecimento. Porque verdadeiramente Deus só pode ser conhecido por esta sabedoria que Paulo mencionou aqui, que é Cristo Jesus e Cristo crucificado.
Então isso é maravilhoso. É grandioso, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque Deus se mostra e se revela em Cristo, mas no Cristo crucificado. E é isso que nós temos aqui nesse capítulo 2. Paulo diz aos irmãos ali em Corinto: eu não fui aí falar de Deus com base na vossa sabedoria. Eu não lancei mão da vossa sabedoria para anunciar o Evangelho, porque ela não pode revelar a verdade de Deus. Ela é incapaz, ela não é suficiente, ela é extremamente limitada. Mas eu fui levado até vocês e decidi nada saber em vosso meio, senão Cristo e Cristo crucificado. Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Mas ele diz algo na sequência, né, de grande importância, que eu quero chamar a atenção de vocês também nesse momento. Ele diz: eu fui em fraqueza, fui em temor, em grande tremor, que eu estive entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo acrescenta a isso que ele falou no verso 2, algo maravilhoso também, que está relacionado com o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo aos irmãos: olha, esta sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado, né, ela não pode ser comunicada por homem algum, a menos que o Espírito de Deus fale e faça a obra através dele. Esta sabedoria de Deus, quem tem recursos e poder para demonstrar ela verdadeiramente para o homem, ou fazer com que ela chegue até o coração do homem, apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E Paulo segue dizendo: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A verdadeira fé, irmãos, ela não pode ser construída, ela não pode ser derramada, se o meio, se a pregação, se o evangelho, entre aspas, ouvido, foi anunciado, foi proclamado por sabedoria humana. Não pode. A verdadeira fé, ela sempre será resultado, será consequência de uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem. A verdadeira fé, ela acontece, ela vem quando o Evangelho é anunciado sob a unção do Espírito Santo de Deus. A salvação, ela só acontece quando o Espírito de Deus está agindo, quando ele está presente, quando ele está realizando a obra. Nas palavras que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Paulo falou a mesma coisa, né? Ele disse que os irmãos deveriam se lembrar, e se lembravam, né, de como ele agiu, de como ele procedeu ali no meio deles. Ele agiu em demonstração de poder e do Espírito,
Ou seja, o evangelho que ele pregava era um evangelho que procedia, né, de uma obra que o Espírito Santo de Deus estava fazendo através dos seus vasos. Não era fruto de sabedoria humana. Por isso, a fé dos irmãos ali em Tessalônica, ela era operosa, né? Ela era poderosa e ela se tornou modelo para muita gente ali na região da Macedônia e também da Acaia. Então, é isso que Paulo está tratando, né, aqui no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se o evangelho for anunciado com sabedoria humana, ele não fará a obra no coração do homem. Mas quando ele é anunciado pela unção do Espírito Santo de Deus, o milagre acontece. Por que que a sabedoria humana, irmãos, não pode fazer, não pode prestar, né, este serviço? Porque a sabedoria humana, o próprio Paulo escreveu um pouquinho dela aí, né? No versículo 4. Como que ela é? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. O versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A sabedoria humana, ela é essencialmente inimiga de Deus. Ela é orgulhosa. Ela é soberba. A sabedoria humana, ela busca glória para si. Ela busca um trono, né? Ela está sentada, né, no lugar que não lhe pertence. A sabedoria humana, ela não glorifica a Deus, mas ela exalta o homem. Ela é egoísta, né? Ela busca os seus próprios interesses. Enfim, toda a sua obra, né, é marcada, né, é maculada pelo pecado. Tudo aquilo que a sabedoria humana está envolvida está presente o pecado. Não é para a glória de Deus. E não pode, portanto, cooperar com Deus de maneira alguma, né? Se você olhar para o versículo 11 aí do capítulo 2, olha lá o que está escrito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus
ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado em Cristo Jesus. Então, o que Paulo chama aqui de espírito do mundo é aquilo que ele está chamando de sabedoria. E ele diz que esse espírito do mundo não conhece a Deus. Ele é alienado em relação a Deus. Ele é adversário de Deus. Ele é usurpador. Ele toma para si aquilo que não lhe pertence. No capítulo 1, aí de 1 Coríntios, olha o versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo disse: eu anunciei para vocês Cristo e Cristo crucificado. Mas, para os gentios e para os judeus, o Cristo crucificado é escândalo e loucura. Então, para a sabedoria humana, Cristo é escândalo e loucura. A sabedoria humana, ela se escandaliza com o Cristo crucificado. Ela acha uma loucura. Ele é intragável. Não desce. Então, quando a sabedoria humana, de alguma forma, está no controle da pregação, o Cristo crucificado precisa ser diluído, ele precisa ser modificado, ele precisa ser alterado, ele precisa ser feito um pouco mais palatável, né? Porque o crucificado não desce. Não é isso que nós vemos hoje. A igreja moderna, né, a igreja dos nossos dias, ela se afastou e continua se afastando do Cristo crucificado, porque ele sempre foi escândalo. E ele sempre foi loucura. Ele é loucura para a mente humana. Ele é escândalo para a mente humana. Ele não tem nexo para a mente humana. Ele é um absurdo para a mente humana. E quanto mais requintada ela for, quanto mais recursos ela tiver, mais dificuldades ela tem com o Cristo crucificado. Ou seja, há um abismo entre a mente de Deus e a mente do homem. Um abismo intransponível. Não é possível acessar a verdade do Evangelho com a sabedoria humana, porque ela é
ela é um horror para a mente, o evangelho é um horror para a mente humana. Como pode o Cordeiro crucificado ser o meu Salvador? Por isso Paulo lembra os irmãos de Corinto, o único que pode transpor esse abismo e revelar no coração humano o Cristo crucificado é o próprio Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Ele precisa fazer esse milagre para que a vossa fé... Oh, Senhor, está difícil. Para que a vossa fé se apoie não em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se o Espírito de Deus não nos levar do outro lado e abrir nossos olhos e mostrar Cristo para nós, a nossa fé será falsa, será vazia, será alguma coisa que a sabedoria humana esculpiu para o nosso coração. Fez com que o Cristo deixasse de ser loucura e deixasse de ser escândalo e se tornasse aceitável para nós. Mas a verdade de Deus, ela é radical. O Senhor se mostra, se revela e vem ao nosso encontro no Cristo crucificado. E o Espírito de Deus faz esta obra, né, na nossa vida. No versículo 25 do capítulo 1, Paulo disse assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse versículo ele é muito interessante, né? Se a gente lê assim, rapidamente, a gente pode achar que, bom, Paulo está dizendo que Deus é meio louco, né? Mas, porque nós homens somos loucos inteiros, então Deus ainda ganha de nós, né? Não é isso? Que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Bom, Deus não é o Todo-Poderoso, né? Não é tão forte, porque para ser mais forte do que nós, não precisa muita coisa, né? Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que a loucura de Deus, qual é a loucura de Deus? O Cristo crucificado. O gentil, o grego, olhando para o Cristo crucificado, ele diz, é loucura. E é assim que o nosso coração reage, fala, pensa, quando olha para o Cristo crucificado. Só que Paulo, pelo Espírito, está dizendo, bom, essa loucura de Deus, na verdade, é a sabedoria de Deus. Olhamos para a cruz e lá está o Filho crucificado. Aquele que se fez fraco. Zombaram dele por causa disso, não zombaram?
Ó, se você fosse realmente, se você for realmente o Filho de Deus, se você for Deus, então desce daí, da cruz. Mas ali o Filho de Deus estava fraco. Ele se fez fraco. Mas a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, exatamente na fraqueza de Deus, ou seja, Cristo crucificado, que está o poder de Deus. Deus escondeu a sua sabedoria na loucura do Cristo crucificado. E ele escondeu o seu poder no Cristo fraco, crucificado. E a sabedoria humana não acessa isso. Ela rejeita. Ela despreza. Ela não quer. Porque ela é orgulhosa. Porque ela é arrogante. Porque ela é soberba. Porque ela é presunçosa. Porque ela é independente. Porque ela é rebelião. Porque ela é autônoma. Porque ela governa a si mesma. Mas esta é a porta para todo aquele que quiser conhecer a Deus. Paulo chega lá em Corinto e diz para os grandes sábios, para aqueles que tinham as maiores mentes da época: vocês querem conhecer a Deus? Esta aqui é a porta. Cristo e Cristo crucificado. Irmãos, é este evangelho que precisa chegar no nosso coração. O mesmo que Paulo anunciou para os irmãos de Corinto, os irmãos lá de Tessalônica, e o mesmo que tem sido anunciado, né, em toda a terra desde o dia de Pentecostes. O Cristo crucificado. É este evangelho que o Espírito Santo de Deus prega usando homens. E é interessante, né? E maravilhoso ao mesmo tempo, verso 3, capítulo 2, que Paulo diz que chegou lá em fraqueza, temor e grande tremor. Veja que o vaso aqui é coerente com aquele que ele anuncia. O anunciado é fraco. O anunciado é alguém crucificado. E aquele que chega anunciando diz: eu cheguei tremendo. Eu cheguei com grande fraqueza no meio de vocês. Aí confundiu mais ainda os irmãos ali de Corinto. Está falando de alguém crucificado e chega tremendo e cheio de fraqueza? Mas essa é a sabedoria de Deus. Um pouquinho diferente hoje, não é? Como que é hoje? O pregador, ele chega grande, forte, famoso, conhecido, com muitos títulos, né? Você já viu aquele pregador assim que só a apresentação dele já vai metade do tempo da pregação dele, né? O currículo, né? Os feitos.
Mas Paulo diz, eu cheguei aí tremendo. Eu cheguei aí com fraqueza. Eu cheguei aí com medo. Veja que Paulo conhecia e estava conhecendo a fraqueza de Deus e o poder de Deus, a loucura de Deus e a sabedoria de Deus. E ao invés dele ficar grandão, ele estava ficando pequenininho. Esta é a sabedoria do Evangelho. É esta obra que o Espírito Santo de Deus faz naquele que ele salva. Este é o resultado de ser alcançado não pela sabedoria humana, mas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Porque a porta de entrada do Evangelho é a cruz. E quando o homem é passado pela cruz, ele é morto. Ele é reduzido a nada. Tudo que ele é em si mesmo é deixado ali, aos pés da cruz. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Só tem um remédio para mudar esta realidade que está no coração do homem. Esta independência que é fruto, né, da sua própria sabedoria. O único remédio de Deus é a cruz de Cristo Jesus, o Cristo crucificado. Foi isso que Paulo anunciou, né, ali em Coríntios. Veja, irmãos, no versículo 7 e versículo 9, o que Paulo fala. Capítulo 2. Nós, deixa eu ler o 6 também, ó, 2:6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, porque se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, oculta, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então veja que essa sabedoria que estava escondida, que é Cristo Jesus e Cristo crucificado, ela estava oculta desde a eternidade. Mas ela foi pré-ordenada por Deus desde a eternidade para a nossa glória. A glória de Deus na nossa vida é fruto, é consequência deste encontro entre o nosso coração, a nossa vida e o Cristo crucificado. Não é alguma coisa, né, que Deus vai colocar assim na nossa cabeça, sabe? Uma coroazinha de glória assim, acende e fica brilhando. Não é esta a glória que os filhos de Deus terão. Lá em Tessalonicenses, né, Paulo diz que os filhos de Deus serão observados, né, quando o Senhor vier, porque
Cristo poderá ser visto neles. Não é uma coroazinha acesa assim na cabeça, uma luzinha, né? Que nem os pintores aí da antiguidade pintaram, né, os seus quadros. Paulo está dizendo que essa sabedoria de Deus em mistério, ou seja, estava escondida, outrora oculta, mas que Deus havia preordenado desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja que o que Deus tem preparado desde a eternidade para aqueles que o amam e tem preparado para a sua glória, aquilo que esteve oculto, né, desde a eternidade, nunca foi visto, nunca foi ouvido e jamais penetrou no coração do homem. Até que, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, veja a obra que o Espírito Santo de Deus faz, e só Ele pode fazer. Ele vai revelar ao nosso coração, coração do salvo, o coração do Filho de Deus, ele vai revelar o Cristo crucificado, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, que nunca foi visto por olhos humanos e nem ouvido por ouvidos humanos, porque os olhos humanos e os ouvidos humanos não podem alcançar o Cristo crucificado. Esta sabedoria, este poder de Deus. Nós não temos recursos, irmãos, para ver o Cristo de Deus na sua glória. O que fazemos então? Lançamos mãos dos nossos recursos e tentamos ver o que não podemos ver. Deixamos o Espírito Santo de lado, o único que pode nos revelar, e tentamos acessar, e tentamos ver a Deus com os nossos próprios recursos. Mas isso é impossível. Então o que fazemos? Criamos e inventamos um Cristo falso e colocamos no lugar do Cristo crucificado. E esse é o desastre. Aqui cabe uma pergunta, né? O Cristo que cremos, o Cristo que
servimos, o Cristo que amamos, é o Cristo que o Espírito Santo de Deus nos revelou ou é o Cristo que a nossa sabedoria criou? O Cristo que o Espírito Santo de Deus revela, ele gera no coração do homem uma fé poderosa, que vai levar ele até o fim. Aos Tessalonicenses, Paulo diz: vocês estão sendo atribulados, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo massacrados, mas vocês são firmes e estão aguardando a volta do Senhor Jesus. A fé que o Espírito de Deus plantou no vosso coração em Cristo fez com que vocês abandonassem todos os vossos ídolos e se convertessem dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Apenas o Espírito Santo pode revelar essas maravilhas. Mas a porta de entrada é a cruz do Senhor Jesus, que para o homem natural será sempre um escândalo. Um escândalo. Ele não pode reagir de maneira diferente diante do Cristo crucificado, a não ser com escândalo, né? Ele fica escandalizado. 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucuras para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha o que Paulo escreveu no versículo 3. Eu já li, né? Capítulo 2, versículo 3. Ele fala da sua fraqueza, do seu medo, do seu tremor. Mas no capítulo 1, versículo 26, ele diz algo que é bom a gente olhar também. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Veja como é o povo de Deus. Veja quem Deus escolheu, veja quem Deus chamou. Ele também chamou os fracos, os que não são. Há uma coerência, né, entre aqueles que Deus chama e o Cristo crucificado.
A sabedoria do mundo olha para o povo de Deus e fala, que, que turminha é essa, né? Que turminha que é essa? Olha, situação. A escória do mundo. E fica mais confundido ainda. Olha para o Cristo crucificado e fala, fica escandalizado e acha uma loucura. Olha para o povo de Deus falando, sem chance. Mas é exatamente aqui que está o segredo. Porque aqueles que se gloriam no Senhor. Aqueles que se gloriam no Senhor. E com isso, aquilo que é humano, aquilo que é do homem, aquilo que é da sabedoria humana, é envergonhada, é humilhada, né? É desconsiderada e é reduzida a nada diante do Senhor. No capítulo 2, versículo 10, eu preciso ler de novo esse texto com você, diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito, o seu próprio Espírito, que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nisso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, aqui nós temos algo muito importante, né? Além de tudo que já falamos para os irmãos. A vida vitoriosa, a vida vivida nesta sabedoria de Deus, ou no Cristo crucificado, ela não tem como base a lógica humana, mas sim a revelação que o Espírito Santo de Deus derrama no nosso coração em relação a Cristo Jesus, em relação a Cristo crucificado. Para a lógica humana, independente, rebelde, e busca a sua própria glória, aquilo que o Espírito Santo de Deus revela é escândalo e é loucura. E não pode ser aceito. Se ela sequer entende. Ela sequer é capaz de ver e é capaz de ouvir. Aquilo que o Espírito Santo de Deus revela só encontra lugar no coração do remido, no coração do salvo.
E isto vai ser a base da sua fé. Isto vai ser o poder da sua vida. Então, um cristão, alguém que nasceu de novo, é alguém que deixa de viver pela lógica humana e passa a viver pela fé. Fé no quê? Fé na revelação que o Espírito de Deus lhe dá acerca do Cristo crucificado. Paulo disse aos Romanos: o justo viverá da fé. É uma outra linguagem. Ele agora acessa uma outra fonte. Ele recebe instruções, que tem uma outra procedência. Paulo não está desconsiderando a mente humana, a capacidade do homem, de entender as coisas. Isso tem o seu lugar, tem o seu valor. O que ele está dizendo, na verdade, é que esses recursos do homem não podem penetrar os mistérios de Deus. Apenas o Espírito Santo de Deus penetra esses mistérios e é Ele que derrama no coração do homem. E o coração remido, ou seja, novo, aquele que nós recebemos de Deus, ele então lança as suas raízes, ele lança a sua confiança nesta revelação que o Espírito Santo de Deus lhe concede. Esse é o fundamento da sua fé. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que o Espírito Santo que prescruta a mente de Deus nos revelou aquilo que estava escondido desde a eternidade. Aquilo que nunca foi visto, que nunca foi compreendido. E que o homem natural não pode receber, não pode conhecer. E o espírito do mundo não tem acesso, mas isso nos foi dado gratuitamente. Ou seja, irmão, a graça de compreender verdadeiramente o Cristo crucificado. Este é o milagre. Este é o milagre. Quem vive a vida abundante que Jesus anunciou lá em João 10:10, aquele que vê o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo crucificado. Nós não podemos aprender isso estudando, lendo livros, através de teologia. Essas coisas têm o seu valor, têm o seu lugar, mas elas são incapazes de nos conduzir até esse segredo, até esse mistério. Apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Nós só podemos pregar o Evangelho verdadeiramente como um instrumento de Deus se esta unção de Deus estiver em nossas palavras. Vocês nunca se perguntaram porque às vezes se ouve o Evangelho tantas vezes e parece que não acontece nada. Há pessoas que ouvem e nunca entendem. Por quê? Porque esse milagre não está presente. Aquele que está ouvindo precisa verdadeiramente ter entrado pela porta que é o Cristo crucificado. Se ele tentar ouvir
pela sabedoria humana, jamais ele entenderá os mistérios de Deus. E se aquele que está pregando não pregar o Cristo crucificado com unção do Espírito de Deus, aqueles que estão ouvindo nunca acessarão esse mistério de Deus que esteve oculto desde a eternidade. Quando o ouvido ouve com sabedoria humana e quando a boca fala com sabedoria humana, não acontece nada, irmãos. Os corações continuam duros, os olhos fechados e o ouvido tapado. E o Cristo crucificado escondido. Aqui é para fazer tremer a nossa vida. Por isso Paulo, quando esteve ali em Corinto, ele me enxerguei com temor e tremor. Será que Paulo estava com medo de estar ali em Corinto? Eu creio que não. A questão do temor e do tremor dele aqui era outro. Era de ser verdadeiramente um instrumento do Espírito Santo de Deus. Porque ele sabia que se a unção de Deus e se o próprio Deus não falasse na boca dele, não iria acontecer absolutamente nada ali em Corinto, no meio daquela sabedoria humana. Um poder muito superior, algo muito maior, teria que se manifestar ali para romper aqueles corações endurecidos e forjados pela sabedoria humana. Como nós precisamos desse milagre hoje. Para onde o Espírito Santo de Deus conduz o nosso coração, a nossa vida, quando Ele fala os mistérios de Deus, Ele nos conduz para essa fé, para essa confiança no Cristo de Deus. A sabedoria humana se escandaliza dele, acha ele uma loucura. Mas o Espírito Santo de Deus nos convence de que o Cristo da cruz é a sabedoria de Deus e é o poder de Deus. E nós vamos nos gloriar nele. O fraco, o que não é, o que não tem, o que não pode, se vê grande, sábio e possuidor de tudo no Cristo crucificado. Para a glória de Deus. E por último, eu queria olhar para o versículo 16. Paulo vai dizer assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Ele está aqui confrontando, né, a mente dos gregos, a mente dos sábios desta terra. Ou seja, ele diz: nós não pensamos como vocês gregos pensam, ou como os homens pensam, como o homem natural pensa. Nós pensamos como Cristo. Ou seja, o salvo, o remido, ele ganha uma mente nova.
Ele agora tem um outro governo. Aquela mente rebelde, independente, ela foi, né, deixada para trás. E eu queria rapidamente pensar um pouquinho sobre a mente de Cristo. Porque essa é a nossa glória. E esse é o segredo que estava escondido. Esse é o mistério. Fazer com que todos os homens tenham a mente de Cristo, tenham semelhantes ao Filho de Deus. Todos aqueles, né, que o Senhor chamar e salvar. A melhor maneira da gente ver como é a mente de Cristo, né, é olhar para a sua vida, ou seja, como ele viveu. Cristo se esvaziou, se humilhou, serviu e obedeceu até a morte. Esta é a mente de Cristo. Diferente da sabedoria humana, a mente de Cristo se esvazia, se humilha, serve, obedece. O Cristo crucificado é loucura e escândalo, porque não é assim a mente caída, a sabedoria humana. A mente de Cristo pensa no Pai. Tudo que o Senhor Jesus fazia, ele fazia para a glória do Pai. Ele não buscava a sua glória, mas sim a glória do Pai. A mente de Cristo perdoa. Vemos ele perdoando, mas especialmente ali na cruz, diante dos seus algozes, né? Qual foi a sua oração? Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Assim não é a nossa mente, irmão. Assim não é a mente do homem, assim não é a sabedoria do homem. A sabedoria humana, ela ataca, ela fere. A mente de Cristo fica em silêncio, né? Ela não se defende. Quando ele foi levado diante das autoridades e foi acusado de coisas horríveis, o Senhor Jesus ficou em silêncio. A mente de Cristo desce em vez de disputar. Quantas vezes o Senhor se calou e não entrou em disputa com os seus adversários. Assim não é a mente nossa, não é a mente do homem natural. A mente de Cristo ama. Se você ler o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, você vai ver a mente de Cristo ali, naquela descrição do verdadeiro amor. Aquilo é a mente de Cristo. A mente de Cristo carrega a cruz em vez de buscar um trono. Os próprios apóstolos de Jesus pediram a ele um trono, pelo menos um lugar no trono. Ele disse: eu não vim para ter um trono, para ser servido. Eu vim para servir.
A mente de Cristo não usa a verdade, né, para ferir, mas para curar. E ficaríamos aqui muito tempo vendo todas as situações aonde a mente do Filho de Deus se manifestou, se expressou, ou seja, o Cristo crucificado. A mente de Cristo, esta mente de Cristo, é para quem desce da sua razão autônoma, né? Orgulhosa, intelectual, que busca a glória, sua própria glória, e tudo mais que a sabedoria humana manifesta. Essa mente de Cristo é para aqueles que deixam tudo isso para trás e se rendem ao Cristo crucificado. Foi isso que Paulo pregou ali em Coríntios. E ele diz que é esta obra que o Espírito de Deus faz no coração do seu povo. É quando os seus olhos são abertos, os seus ouvidos são tapados, e ele consegue ver que o Cristo crucificado é o mistério de Deus que estava escondido, e que a manifestação dele na nossa vida é a nossa glória. E que é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, semelhança a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Completa libertação daquele homem maluco. E uma vida de plena liberdade no Cristo de Deus. Mas o Cristo de Deus é este aqui, crucificado. Crucificado. E é este aqui que o Espírito de Deus comunica. E quer comunicar, quer manifestar na vida dos seus santos.